Muito bom dia. Vamos então continuar com o curso de Meteorologia, continuando a falar de processos atmosféricos e, em particular, de processos radiativos. Nós estávamos a discutir processos que envolvem a radiação solar e tínhamos já introduzido o conceito de transmissividade total da atmosfera, representada pela letra Q, para a radiação solar, que é uma radiação de pequeno comprimento de onda. Os comprimentos de onda estão entre 150 e 4.000 nanómetros e o que vimos é que a transmissividade total da atmosfera é o produto de uma transmissividade associada à absorção da radiação pela transmissividade associada à difusão da radiação solar. Por sua vez, a transmissividade por absorção é um produto de transmissividades por absorção do ozono, do dióxido de carbono e do vapor d'água. A transmissividade por difusão é também o produto de três transmissividades associadas à difusão pelas moléculas por aerossóis, designadamente as poeiras, e pelo vapor d'água, isto é, por partículas higroscópicas que absorvem água à sua superfície. Por outro lado, cada transmissividade parcial é um valor médio das correspondentes transmissividades monocromáticas, valor médio esse que é calculado para todos os comprimentos de onda. Cada transmissividade monocromática é a exponencial de menos k lambda U, onde k lambda é um coeficiente monocromático ou de absorção ou de difusão e U é a espessura óptica, isto é, a massa de meio absorvente por unidade de área de base. Claro que os Qs e a própria secante de nu, a distância zenital do Sol, dependem de vários fatores, como, por exemplo, o dia do ano, a composição da atmosfera, a latitude, etc. Ora bem, no caso do vapor d'água, a espessura óptica é medida pela água precipitável da coluna da atmosfera de base unitária que se estende desde a superfície do globo até ao topo da atmosfera. A água precipitável é, por definição, a massa de vapor de água contida na coluna acabada de referir. Ora bem, se designarmos a água precipitável pela letra P maiúscula, então o valor de P entre dois níveis, limitados pelas cotas Z1 e Z2, é dada por este integral. Integral entre Z1 e Z2 da densidade do vapor d'água, dZ. Ora bem, no entanto, em equilíbrio hidrostático, nós sabemos que uma variação de pressão dP é menos ρg dZ e, por consequência, o dZ pode ser extraído desta relação e introduzido no integral anterior e, por consequência, a água precipitável da coluna limitada pelos níveis Z1 e Z2 passa a escrever-se desta forma, ρv dP sobre menos ρg, em que o integral agora é calculado em relação à pressão. Por outro lado, a integranda é uma quantidade negativa, podemos transformar este integral trocando os limites de integração e aparece-nos então o quociente, o integral de ρv sobre ρ, dP sobre g. Mas ρv sobre ρ é a umidade específica, portanto é a massa de vapor d'água por unidade de massa de ar úmido. E, por consequência, a água precipitável da coluna de base unitária, limitada pelos dois níveis P1 e P2, ou P2 e P1, é dada pelo integral de Q dP sobre G. Faço notar que P2 é menor que P1 e que dP sobre G é uma grandeza com dimensões de massa por unidade de área, portanto é uma grandeza que no sistema internacional se exprime em quilograma por metro quadrado.
Ora bem, se todo o vapor de água existente na coluna referida, de base unitária, se condensasse, então a altura da água líquida resultante dessa condensação, expressa em centímetros, seria dada pelo mesmo número que a água precipitável em grama por centímetro quadrado. Por consequência, se numa coluna completa da atmosfera todo o vapor se condensar, a água líquida tem uma altura que em centímetros é expressa pelo mesmo número que a água precipitável da coluna. Ora bem, nós vimos já na lição anterior como a teoria de Rayleigh da difusão, que é aplicada à difusão da radiação solar por partículas de pequenas dimensões, por exemplo, moléculas, permite explicar o azul do céu e o vermelho ao pôr do sol. Bom, o azul do céu porque o azul é a radiação mais difundida e o vermelho é a radiação menos difundida e, por consequência, ao pôr do sol, na direção do horizonte, a cor que emerge é aquela que é menos difundida e é, por consequência, o vermelho. Agora, Ångström mostrou que para partículas de dimensões superiores às dimensões moleculares, portanto, para partículas cujas dimensões se começam a aproximar ou podem até exceder o comprimento de onda da radiação que vai ser difundida, caso, por exemplo, das poeiras, o coeficiente de difusão monocromático se pode exprimir por o produto de uma grandeza beta vezes lambda, comprimento de onda, levantado a menos gama. Beta é proporcional à densidade das partículas difusoras e gama é um parâmetro cujo valor não é constante e vai decrescendo à medida que as dimensões dos difusores vão crescendo. Ou seja, à medida que as dimensões dos difusores vão crescendo, o coeficiente monocromático de difusão passa a variar bastante menos do que quando os difusores têm pequenas dimensões comparadas com lambda. Por exemplo, adotando esta expressão de Ångström, para difusores com diâmetros médios da ordem de 1 micron, ou seja, 1000 nanómetros, gama vale 1,3 aproximadamente. Para partículas de maiores dimensões, por exemplo, partículas que são libertadas em tempestades de areia, em erupções vulcânicas, gama pode cair para 0,5 ou até para valores inferiores. Portanto, em consequência, à medida que a dimensão dos difusores vai crescendo, o processo de difusão vai se tornando menos seletivo relativamente ao comprimento de onda. Para partículas de nevoeiro, gama é aproximadamente zero e a difusão designa-se por reflexão difusa, visto que todos os comprimentos de onda são igualmente difundidos e, por consequência, essa radiação difusa é luz branca e daí a cor esbranquiçada do nevoeiro. Portanto, a teoria de Mie da difusão, a que já fizemos referência na aula anterior, é confirmada por este resultado empírico de Ångström. O nevoeiro é uma nuvem que existe ao nível do solo. Por consequência, as partículas de nevoeiro são, de facto, gotas de água que existem numa nuvem que chega ao nível do solo. E, por consequência, a sua cor esbranquiçada deve-se a que a difusão da radiação solar é uniforme, isto é, pouco varia com o comprimento de onda. Vamos hoje iniciar a discussão da radiação terrestre, que é uma radiação de grande comprimento de onda, aquele tipo de radiação que os ingleses designam por long wave, daí o LW. Os comprimentos de onda da radiação terrestre estão compreendidos entre 4.000 e 80.000 nanómetros, ou entre 4 micra e 80 micra, e é uma radiação difusa
E o principal mecanismo de depleção ou de atenuação desta radiação, que é o único que vamos considerar nestas lições, é a absorção. Porquê que é uma radiação difusa? Porque se imaginarmos que num determinado ponto da atmosfera temos a unidade de área com uma certa orientação, por exemplo, a unidade de área horizontal, então a energia radiante recebida é proveniente de todas as direções. No entanto, se essa unidade de área rodar e a sua normal deixar de ser a vertical local, a energia recebida provém de todas as direções e é diferente da primeira. Portanto, a radiação terrestre é, de facto, uma radiação diferente da radiação solar, que tem uma orientação privilegiada e é uma radiação difusa. Na realidade, é uma radiação que tem que ser representada por um tensor, mas não vamos entrar nessa complicação matemática. Ora bem, nós já identificámos, já falámos de quais os principais absorventes e da radiação terrestre e as correspondentes bandas de absorção. Então, os principais absorventes são o vapor d'água, o ozono, o dióxido de carbono e as nuvens. O vapor d'água absorve nestas duas bandas, portanto, entre 5,3 e 7,7 micrometro e acima de 20 micrometro. O ozono absorve, sobretudo, na banda entre 9,4 e 9,8 micrometro. O dióxido de carbono absorve, sobretudo, entre 13,1 e 16,9 micrometro e as nuvens absorvem para todos os comprimentos de onda. Por consequência, as nuvens comportam-se como um corpo negro para a radiação terrestre. Como se pode ver, entre aproximadamente 9,8 e 13,1 micrometro, não há praticamente absorção da radiação terrestre, embora haja alguma absorção, por exemplo, pelos clorofluorcarbonetos, mas pelos CFCs, mas essa absorção é fraca. Portanto, este intervalo espectral designa-se por janela espectral, porque a radiação terrestre neste intervalo é praticamente não absorvida pelos componentes da atmosfera. Por outro lado ainda, o ozono está presente principalmente na estratosfera em quantidades pequenas, de tal forma que a sua contribuição para fluxos radiativos de grande comprimento de onda na troposfera são fracos e, por consequência, não serão considerados no que se segue. Ora bem, para compreender melhor como a radiação terrestre se propaga na atmosfera, nós vamos considerar um modelo muito simples, que foi proposto por Simpson, e que foi proposto por Simpson com base em medições laboratoriais do espectro de absorção do vapor d'água, efetuadas por Hettner. Ora bem, as estimativas de Hettner já não se utilizam porque verificou-se que são sobrevalorizadas e o modelo de Simpson também é um modelo que não se utiliza hoje, mas que tem um grande valor pedagógico, como já vamos ver. Ora bem, Hettner concluiu que uma camada da atmosfera contendo 0,03 gramas por centímetro quadrado de água precipitável se pode caracterizar em termos de absorção da seguinte maneira. É completamente transparente para comprimentos de onda inferiores a 0,4 micron. Por consequência, vamos designar este intervalo espectral por CT, completamente transparente. É parcialmente transparente ou semi-transparente na banda entre 4 e 5,5 micra. É completamente opaca, absorve todos os comprimentos de onda na banda entre 5,5 e 7 micra. É uma banda de absorção pelo vapor d'água, portanto, aqui a atmosfera é completamente opaca, vamos designá-la por CO, completamente opaca.
é de novo semitransparente entre 7 e 8,5 micra, é completamente transparente entre 8,5 e 11 micra, o intervalo que corresponde à janela espectral, é semitransparente entre 11 e 14 micra e é completamente opaca para comprimentos de onda superiores a 14 micra. Nesta banda de comprimentos de onda temos bandas de absorção do vapor da água e do dióxido de carbono. Estas moléculas de água e de dióxido de carbono são capazes de absorver a radiação porque, devido à sua estrutura, são moléculas constituídas por 3 átomos de natureza diferente. Ora bem, então estas são as características de absorção de uma camada da atmosfera contendo 0,03 gramas por centímetro quadrado de água precipitável. Então Simpson, com base nestes resultados, considerou a atmosfera dividida em camadas de espessura variável, cada uma contendo 0,03 gramas por centímetro quadrado de água precipitável. Ora bem, a espessura óptica de uma camada destas, digamos uma camada I, é dada por ΔU, que, como vimos, é o produto da umidade específica por ΔP sobre G. ΔP da mesma camada I. Por consequência, o ΔIU é 0,03 gramas por centímetro quadrado e, por consequência desta expressão, nós podemos tirar a espessura em termos de pressão da referida camada. Portanto, ΔIP passa a ser G sobre QI vezes ΔU. Ora bem, se a espessura óptica for 0,03 gramas por centímetro quadrado ou 0,3 quilogramas por metro quadrado, ΔIP é dada por 0,3 G sobre QI em Pascal, portanto, no sistema internacional. Ora bem, na baixa troposfera, os valores da umidade específica são da ordem de 10 a menos 2 e, portanto, o delta, a espessura das camadas em termos de pressão, é da ordem de 3 hectopascal ou 300 pascal. Na estratosfera, a umidade específica toma valores bastante inferiores, é da ordem de 10 a menos 4 e, consequentemente, a espessura das camadas contendo 0,03 gramas por centímetro quadrado de água precipitável é, em termos de pressão, bastante superior e é da ordem de 300 hectopascal. Portanto, por esta razão, Simpson considerou a última camada como sendo a própria estratosfera. Ora bem, vamos ver então o seguinte: como será o fluxo radiativo de grande comprimento de onda, portanto, o fluxo radiativo terrestre, no topo da última camada, isto é, no topo da estratosfera. Ora bem, então, portanto, nós temos a atmosfera dividida em camadas, a base da primeira camada é o globo e o topo da última camada é o topo da estratosfera. Portanto, o fluxo radiativo ascendente proveniente do globo propaga-se até ao topo da atmosfera, que é o topo da estratosfera, e, por consequência, esse fluxo perde-se ou é enviado para o espaço. Ora bem, nas bandas espectrais acabadas de referir, que são completamente opacas, nós, no topo da estratosfera, temos o fluxo radiativo do corpo negro à temperatura correspondente ao topo da estratosfera, que é uma temperatura da ordem de 218 Kelvin, ou seja, menos 55 a menos 60 graus Celsius. Porquê? Bom, porque o globo emite como um corpo negro à sua temperatura, nesta banda completamente opaca. A primeira camada da atmosfera absorve completamente a radiação emitida pelo globo, mas vai emitir à sua própria temperatura. E essa emissão é ascendente e descendente.
a energia que se propaga no sentido ascendente é completamente absorvida na segunda camada, que por sua vez vai emitir à sua própria temperatura, no sentido ascendente e no sentido descendente, e assim sucessivamente. Por consequência, o fluxo radiativo nesta banda de comprimentos de onda onde a atmosfera é completamente opaca, o fluxo radiativo para o espaço deve-se, ou está, é o fluxo radiativo do corpo negro associado à temperatura da última camada, portanto, temperatura média da estratosfera ou do topo da estratosfera. Agora, naquelas bandas espectrais onde a atmosfera é completamente transparente, bom, então o fluxo radiativo do globo não é absorvido. E, por consequência, o fluxo radiativo no topo da estratosfera é o fluxo radiativo do globo, uma vez que a radiação não sofreu acidentes de absorção no seu percurso. Por consequência, nessa banda espectral, nós temos um fluxo radiativo do corpo negro no topo da estratosfera à temperatura do globo, que é uma temperatura da ordem de 288 Kelvin, ou seja, 15 graus Celsius. Nas bandas espectrais semitransparentes, bom, nós vamos considerar que o valor médio dos fluxos radiativos do corpo negro correspondentes à temperatura do globo e à temperatura do topo da atmosfera é o fluxo radiativo no topo da estratosfera. Portanto, vamos tomar um valor médio entre fluxos do corpo negro às duas temperaturas, do globo e do topo da estratosfera. Portanto, da ordem de 288 e 218 Kelvin. Ora bem, então isto significa que para cada latitude o modelo de Simpson dá-nos uma curva espectral do fluxo radiativo de grande comprimento de onda no topo da estratosfera, ou no topo da atmosfera, digamos, ou no topo de qualquer outra camada. Nós estamos aqui a considerar o topo da estratosfera por conveniência. Por consequência, nós temos uma curva em função do comprimento de onda cuja ordenada representa a irradiância espectral no topo da atmosfera, ou o fluxo radiativo, se preferirmos, no topo da estratosfera. Ora bem, portanto, como se vê, a transferência radiativa de radiação terrestre, que é uma radiação essencialmente difusa, é qualitativamente diferente da transferência radiativa da radiação solar. A radiação solar em condições de céu limpo, é basicamente transmitida para a superfície do globo e a sua maior percentagem é de absorção à superfície do globo. No caso da radiação terrestre, o processo de transferência radiativa é qualitativamente diferente e é bem elucidado por este modelo de Simpson. Ora bem, aquilo que acabámos de referir é válido para céu limpo. Se houver nuvens, então a temperatura do topo das nuvens deve substituir a temperatura da superfície do globo. Ora bem, as nuvens comportam-se como um corpo negro e a temperatura do topo das nuvens é da ordem de 261 Kelvin. Ora bem, claro que o modelo de Simpson alisa demasiado os espectros de absorção do vapor d'água e do dióxido de carbono. No entanto, foi o primeiro modelo de radiação terrestre que forneceu resultados realistas. E forneceu resultados realistas em dois aspectos. O primeiro é este, é que quando nós efetuamos aquilo que foi referido, portanto, quando Simpson efetuou os seus cálculos em função da latitude, verificou que para latitudes superiores a 35 graus existe um déficit radiativo, isto é, o fluxo radiativo de radiação terrestre para o espaço é superior ao fluxo de radiação solar à superfície do globo à mesma latitude. E, por consequência,
temos valores da ordem de 167 watt por metro quadrado de fluxo de radiação solar e 188 watt por metro quadrado de radiação terrestre. Por consequência, existe um déficit radiativo. O sistema climático perde energia sob a forma de radiação para estas latitudes. Para latitudes inferiores a 35 graus, há um superávit ou um excesso de energia por processos radiativos. Isto é, o fluxo radiativo solar é superior ao fluxo radiativo de grande comprimento de onda perdido para o espaço. Portanto, como a temperatura da atmosfera entre o Equador e 35 graus não está a subir e como a sua temperatura não está a descer para latitudes superiores a 35 graus, temos de concluir que tem de haver um transporte de energia das latitudes onde há um superávit radiativo para as latitudes onde há um déficit radiativo. E esse transporte de energia é efetuado pelos geofluidos, isto é, pela atmosfera e pelos oceanos. Portanto, esta é uma das primeiras conclusões do modelo muito simples, muito alisado demais, de Simpson, mas que fornece esta conclusão que é bastante real. Aliás, a existência deste superávit e deste déficit radiativo é a causa primeira da circulação geral da atmosfera. A outra conclusão é que, em termos globais, o fluxo radiativo para o espaço de radiação terrestre é da mesma ordem de grandeza do fluxo radiativo solar à superfície do globo em média anual. Por consequência, o sistema recebe energia primariamente do Sol e está no longo termo, portanto, digamos, num intervalo de tempo da ordem de um ano, em equilíbrio energético. Portanto, a energia perdida é a energia recebida. Outra conclusão bastante importante e que é verificada de facto. Há um equilíbrio energético radiativo de longo termo, portanto, para intervalos de tempo suficientemente elevados, como é o caso de um ano. Por consequência, embora o modelo de Simpson seja um modelo que hoje já não se utiliza, em que os espectros de absorção são extremamente alisados, é um modelo que foi o primeiro modelo que forneceu resultados realistas e que permitiu tirar conclusões quanto à circulação geral da atmosfera. Ora bem, vamos agora falar de um modelo mais elaborado devido a Elsasser, modelo em que os espectros de absorção do vapor de água e do dióxido de carbono, que são espectros complexos, também são alisados, mas são alisados de forma diferente, um pouco mais realista do que no modelo de Simpson, e que tem a vantagem de ser um modelo que pode ser resolvido graficamente. Portanto, em termos de uma carta ou de um diagrama conhecida pelo nome de carta de Elsasser ou diagrama de Elsasser. Ora bem, neste modelo de Elsasser, a água precipitável é calculada a partir de dados de sondagens atmosféricas, portanto, a partir de dados de radiosondagens, e é corrigida tendo em conta que os coeficientes de absorção não são constantes e são funções da temperatura e da pressão. Desta forma, estes coeficientes de absorção, no modelo de Elsasser, são referidos a condições padrão, sendo que os fatores que os corrigem em termos da pressão e da temperatura são atribuídos à água precipitável para que os mesmos coeficientes se possam considerar com valores referidos a condições padrão. Portanto, a dependência com a temperatura e a pressão é incorporada na água precipitável e os coeficientes de absorção passam a ser referidos então a condições padrão. Ora bem,
Ainda o seguinte, neste modelo, como a dependência dos referidos coeficientes com a temperatura é muito menor do que a sua dependência relativamente à pressão, a primeira dependência com a temperatura é ignorada no modelo de Althusser. Ou seja, o fator corretivo que é incorporado na água precipitável é apenas um fator corretivo que tem em conta a pressão atmosférica. E como vamos ver, esse fator corretivo é a raiz quadrada do quociente entre a pressão e uma pressão padrão de 1000 hectopascal. Ora bem, temos aqui uma tabela que foi retirada deste livro, Dynamical and Physical Meteorology, devido a Altiner e Martin. Esta tabela ilustra o que se tem que fazer para introduzir informação na carta de Althusser e dessa mesma carta tirar conclusões em termos de fluxos radiativos associados ao vapor d'água, ao dióxido de carbono, às nuvens, ao globo, etc. Ora bem, reparem, nesta tabela, as duas primeiras colunas do lado esquerdo traduzem os resultados de uma radiosondagem. Portanto, temos vários níveis de pressão em hectopascal ou em milibar, que é a mesma coisa, e temos valores da temperatura em graus Celsius. Ora bem, temos ainda, na terceira coluna, valores da umidade específica em cada um desses níveis, expressa em grama por quilograma. Por consequência, refiro o seguinte: os valores da pressão, os valores da temperatura e os valores da umidade específica não estão expressos em unidades do sistema internacional. Por exemplo, uma umidade específica em gramas por quilograma deverá, para efeitos de cálculo, ser expressa em quilogramas por quilograma. Por consequência, aquele valor que está ali reportado terá que ser dividido por 1000, uma vez que 1 quilograma são 1000 gramas. Ora bem, agora, nós podemos considerar camadas em que a base e o topo são exatamente os níveis de pressão que foram observados na radiosondagem. Assim, temos uma primeira camada, cuja base está a 960 hectopascal e o topo a 842 hectopascal, e podemos somar os valores da umidade específica em cada um destes níveis e dividir por 2 para ter uma umidade específica média da camada, que será de 4,8 gramas por quilograma e assim sucessivamente. Na segunda camada, em que a base está a 842 hectopascal e o topo a 680, a umidade específica média é de 2,9 gramas por quilograma e por aí fora. Portanto, as três primeiras colunas são os dados diretos da radiosondagem. Agora estamos a fazer cálculos. Portanto, temos valores médios da umidade específica em cada camada, temos a espessura de cada camada em hectopascal ou milibares, temos o fator corretivo para cada camada, em que P índice I é o valor médio da pressão, isto é a soma a dividir por 2 dos valores da pressão na base e no topo. Bom, e portanto o fator corretivo é a raiz desse valor médio a dividir por 1000 hectopascal, uma pressão padrão. Portanto, nas quarta, quinta e sexta colunas temos estes resultados. Depois temos, com o fator corretivo, temos a água precipitável corrigida, média de cada camada. Por consequência, o valor de 4,8 passou a ser 0,55. Bom, porquê? Porque nós temos de converter o 4,8 em unidades do sistema internacional e temos de converter as espessuras em termos de pressão em Pascal e não trabalhar com valores em hectopascal. Portanto, o valor 0,55 vem da multiplicação do fator corretivo pela espessura anterior e da sua redução a unidades do sistema internacional.
Por consequência, temos as espessuras ópticas, as águas precipitáveis, de cada camada. 0,55 para a camada 960, 842 e por aí fora. Bem, agora, nós estamos interessados em utilizar a Carta de Alsácer para, em cada nível de interesse, obter valores do fluxo radiativo que atravessa esse nível no sentido ascendente ou no sentido descendente. Por consequência, o nível de interesse vai ser o nível de referência. Então, nas duas últimas colunas, o que é que nós temos? Na penúltima coluna, consideramos que o nível de interesse é o nível de 960 hectopascal. Ora bem, então neste nível nós vamos considerar que a água precipitável corrigida é 0. E por consequência vamos considerar valores da água precipitável nas camadas que têm este nível como nível de referência. Como este nível é o primeiro nível da radiosondagem, as camadas que vamos considerar são camadas, digamos, que se sobrepõem a este nível. Então, portanto, no nível de referência a água precipitável é 0, no nível de 842 a água precipitável corrigida é 0,55, no nível de 680 a água precipitável corrigida é 0,55 mais 0,42 e por aí fora. Por consequência, nós temos, no nível de referência a água precipitável é 0 e vamos adicionando os valores da água precipitável nas camadas que se iniciam nesse nível, que neste caso são camadas que se encontram acima deste nível, e temos os valores da água precipitável corrigida. Se tivéssemos escolhido como nível de referência o nível, por exemplo, de 680 hectopascal, como está aqui, então seria a este nível que a água precipitável é considerada 0. Agora, como este nível é um nível intermédio, nós temos camadas que estão acima deste nível e camadas que estão sob este nível. E vamos acumular os valores da água precipitável, considerando que ela é 0 no nível de referência. Assim, por exemplo, no nível de 842, a água precipitável seria 0,42. No nível de 960 seria 0,42 mais 0,55, 0,97 e por aí fora. Portanto, em qualquer caso, nós podemos construir uma tabela, é a tabela que está na base desta representação, em que, para o nível de referência, temos valores da água precipitável corrigida e os correspondentes valores da temperatura. Neste caso, os valores da água precipitável corrigida estão em gramas por centímetro quadrado, portanto não estão em unidades do Sistema Internacional, e os valores da temperatura estão em graus Celsius e não em graus Kelvin. Porquê? Bom, porque a Carta de Alsácer trabalha com estas unidades e, portanto, convém obter a dependência empírica de U' com a temperatura nestas unidades que vão ser utilizadas na Carta de Alsácer. Bom, então temos... Portanto, tudo isto se refere ao nível de 960 hectopascal. Portanto, temos os valores da água precipitável corrigida, 0, 0,55, 0,97 e por aí fora, e os correspondentes valores da temperatura, 16, 11, etc. Ora bem, então, esta figura mostra como, a partir de uma radiosondagem, que nos dá para cada valor da pressão, valores da temperatura e valores que permitem obter as quantidades de umidade específica. Bom, a umidade específica não é dada diretamente pela radiosondagem, é calculada a partir de dados da radiosondagem. Portanto, de qualquer forma, a radiosondagem permite-nos ter valores de pressão, correspondentes valores de temperatura e da umidade específica. Então, a partir daqui, nós podemos construir a curva U' em função de T, uma curva empírica, valores empíricos, que vão constituir os valores de entrada na Carta de Alsácer. Ora bem, na Carta de Alsácer, como vamos ver já a seguir, nós temos linhas fundamentais e áreas fundamentais.
Quais são as linhas fundamentais? São isotérmicas e são linhas de igual valor, ou isopletas, ou isolinhas de água precipitável corrigida, ou água precipitável equivalente. As áreas fundamentais representam irradiâncias do corpo negro, irradiâncias devidas ou associadas ao vapor d'água e irradiâncias devidas ao dióxido de carbono. Bom, temos aqui nesta figura uma representação retirada também do mesmo livro de Altener e Martin, da Carta de Alsácer. Portanto, o eixo das abscissas é um eixo em que o x não é diretamente a temperatura, é uma constante vezes o quadrado da temperatura. De qualquer maneira, valores constantes de x são valores constantes da temperatura. E, por consequência, nós vemos que a temperatura cresce para a esquerda ao longo do eixo do x e nesta representação está entre o zero absoluto, portanto, menos 273 e mais 40 graus Celsius. Portanto, os segmentos de reta verticais representam isotérmicas. Depois temos uma curva, aliás, curvas que são quase retilíneas, que se cruzam no vértice deste gráfico, portanto, no ponto em que a temperatura é o zero absoluto, e essas linhas são linhas de igual valor da água precipitável corrigida ou água precipitável equivalente. E estão, por exemplo, 0,1 ao longo daquela linha que vai entre aquele ponto do eixo dos y e o ponto V, que é o ponto correspondente ao zero absoluto. Ao longo dessa linha, a água precipitável equivalente vale 0,1 gramas por centímetro quadrado. Depois temos a linha de 0,25 e por aí fora. 1, 2,5, 10, etc. O eixo do x corresponde a uma espessura infinita de água precipitável, ou seja, corresponde ao corpo negro, portanto, o corpo que absorve toda a radiação que sobre ele incide. Portanto, temos linhas de igual valor da água precipitável equivalente, que são linhas que se cruzam num ponto onde a temperatura iguala o zero absoluto. Temos linhas verticais que representam isotérmicas. Depois temos uma outra linha que está identificada pelo símbolo CO2 e acima dela uma linha a tracejado que diz black. Ora bem, então o que é que isto significa? Reparem, imaginem que nós considerávamos uma temperatura T0 do nível de referência, que está assinalada no eixo de x. Vamos considerar a isotérmica que vai desse ponto, o ponto D, até ao ponto A na linha black e passando pelo ponto B na linha CO2. Ora bem, então reparem que esta isotérmica define um triângulo, que é o triângulo ABD-VA. A área deste triângulo representa o fluxo radiativo ou a irradiância total do corpo negro a esta temperatura. Portanto, o sigma T0 à quarta, dado pela lei de Stefan. É a área total. Desta área total, há uma parte ABVA, que está compreendida entre a linha black e a linha CO2. Essa área representa a irradiância total associada ao dióxido de carbono, à mesma temperatura T0. Portanto, da irradiância total do corpo negro, aquela área ABVA representa a irradiância devida ao dióxido de carbono. Bom, agora, se nós marcarmos nesta Carta de Alsácer a curva empírica que traduz a dependência da água precipitável equivalente com a temperatura, obtemos uma linha que, por exemplo, poderá ser a linha BCF. É uma linha curva, portanto, para cada valor da temperatura,
vamos, neste caso, por exemplo, o nível T0 era o nível mais baixo, as temperaturas vão decrescendo, por consequência, em abscissas vamos nos deslocando para a direita, os valores, a água precipitável no nível de referência à temperatura T0 é 0, à medida que a temperatura vai diminuindo, os valores da água precipitável equivalente vão aumentando e, por consequência, temos aquela curva BCF. Ora bem, então, a área que está representada por BCFVB é uma área que está cruzada, está tracejada, digamos, por dentro. Esta área representa o fluxo radiativo associado ao vapor d'água. Por consequência, temos a área do triângulo ABDVA representa o fluxo radiativo do corpo negro à temperatura T0. Deste fluxo, ABVA é a fração correspondente ao dióxido de carbono e a área BCFVB representa o fluxo radiativo do vapor d'água nessa mesma camada. Portanto, o fluxo radiativo ascendente, o fluxo radiativo devido ao vapor d'água na camada limitada pelos níveis de pressão em que as temperaturas são T0 e T1. Portanto, este fluxo é um fluxo radiativo ao nível cuja temperatura é T0 e, por consequência, neste caso, será um fluxo radiativo descendente ao nível de referência. Portanto, nós vimos como, a partir de uma radiosondagem, se devem preparar os dados de entrada para a utilização da Carta de Alsácer, vimos quais são as linhas e as áreas fundamentais na Carta de Alsácer e, na próxima lição, vamos utilizar esta informação para obter valores de fluxos radiativos de radiação de grande comprimento de onda, portanto, radiação terrestre, em várias situações de interesse. Bom, e esses fluxos radiativos que se podem obter da Carta de Alsácer, eu na próxima lição mostrar-vos-ei a própria Carta de Alsácer. A unidade de área na Carta de Alsácer representa um determinado valor do fluxo radiativo, por consequência, medindo áreas, nós podemos ter valores de fluxos radiativos, bom, e depois podemos usar esses valores para estudos climatológicos ou meteorológicos e para interpretar os balanços energéticos na atmosfera associados à radiação de grande comprimento de onda, compará-los com os da radiação solar e ter um balanço energético do sistema globo-atmosfera. Veremos isso na próxima aula.